Graça e paz, amados irmãos, eu os convido a darmos mais um passo na reflexão sobre Cantar de Salomão. Hoje, seguindo onde nós paramos, nós vamos meditar no capítulo 3, versículo 6 até o versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: O que é isso que vem subindo do deserto como nuvem de fumaça? De onde vem esse perfume de mirra e incenso, o aroma de todo tipo de especiaria? Vejam, é a liteira de Salomão, cercada por 60 homens valentes, os melhores soldados de Israel. São todos habilidosos com espada, guerreiros experientes. Cada um traz sua espada pronto para defender o rei dos perigos da noite. A liteira do rei Salomão é feita de madeira importada do Líbano, as colunas são de prata, a cobertura é de ouro, as almofadas são de tecido púrpura, foi enfeitada com carinho pelas mulheres de Jerusalém. Mulheres de Sião, venham ver o rei Salomão. Ele usa a coroa que sua mãe lhe deu no dia em que ele se casou, no dia mais feliz da sua vida. Vamos agora fazer aqui uma reflexão, que Deus possa nos abençoar, a graça do Senhor possa atuar em nossas vidas, para que possamos, através da reflexão aqui desse texto, sermos alimentados, fortalecidos pela palavra gloriosa do Senhor. O texto que nós lemos aqui, na verdade, até do versículo 6 ao versículo de número 10, é um coro desse cântico, e nós precisamos aqui definir algumas questões, que nós vamos ver que o versículo 6 tem o início com uma pergunta, e a resposta vem logo no versículo seguinte, versículo 7. Toda a atenção nesses versículos estão voltada para o rei e tudo que com ele se relaciona. Por exemplo, a liteira com as suas características, os valentes, a sua própria coroa. A noiva não aparece entre os versos 6 até os versos seguintes, só vai aparecer, na verdade, no versículo de número 11, quando ela aparece falando ou fazendo um convite para que as pessoas possam contemplar o rei com a sua coroa, com que foi coroado. Precisamos levar em consideração que todo o aspecto do Evangelho aponta para a obra de Cristo. Ele é o centro de toda a atenção, porque ele é o Redentor. Portanto, o Evangelho tem como centro Cristo. A igreja não tem do que se orgulhar, a não ser nos feitos de Cristo, a não ser no próprio Cristo. E depois nós vamos falar um pouco sobre esta questão desse orgulho. Uma outra coisa que eu gostaria aqui de compartilhar com os irmãos é que, quando nós olhamos para Cantar de Salomão, nós percebemos que nós não podemos querer fazer aqui uma leitura de acontecimentos lineares, como se tivesse, por exemplo, nós temos referência ao amanhecer, temos referência ao meio-dia, temos referência à noite, e às vezes as pessoas querem fazer uma leitura linear de Cantar de Salomão, colocando um tempo profético, e quando isso acontece, acaba por se perder, porque o propósito do livro não é esse. Nós vemos, na verdade, que o que a gente percebe na leitura do livro é que ele gira em torno de encontros da noiva com o noivo. Portanto, o relato é um relato mais cíclico, né, do que um relato linear de acontecimentos. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. Essa parte do cântico vai expressar aqui a admiração causada pela contemplação do cortejo nupcial. O que nós vemos aqui no versículo 6 até o versículo de número 11,
nós vemos um cortejo nupcial. A grande dificuldade nós vamos encontrar está exatamente no versículo de número 11, porque nesse versículo de número 11 vai aparecer a figura de um casamento, e como se o noivo já tivesse casado, e aqui entra-se uma dificuldade. Também tem a expressão da mãe, que nós vamos tratar um pouco mais adiante. O que nós precisamos entender que a ênfase está não nos contempladores, mas no contemplado. É isso que nós percebemos quando nós vamos lendo os versículos. A ênfase está no contemplado e não nos contempladores. Portanto, nós precisamos focar naquilo que o texto está nos convidando a refletir. E a pergunta inicia-se da seguinte maneira: o que é isso que vem subindo do deserto como nuvem de fumaça? Algumas versões trazem quem é esta que vem subindo do deserto, mas parece que a colocação nesse contexto aqui de o que é isto tem talvez uma aplicação melhor, porque quando a gente olha para o versículo de número 7, nós percebemos a resposta. E a resposta é o seguinte: vejam, é a liteira de Salomão. Ou seja, e aí percebe-se que aquilo que está vindo, e eles não de imediato não têm conhecimento do que é que está aproximando. Então a resposta vem que é a liteira, aquilo é a liteira de Salomão. Uma outra questão aqui que a gente tem que abordar é essa expressão aqui, o deserto, né? Então ela está subindo do deserto, e a figura do deserto aqui, para Matthew Henry, no seu comentário bíblico sobre Cantar Salomão, ele vai colocar que a figura do deserto é a figura do mundo. Essa seria a figura do deserto, a figura do mundo. E na visão dele é como que a igreja tivesse saindo do mundo numa caminhada com Cristo para a Jerusalém. Por quê? Porque ela vem o deserto aqui mencionado é um deserto que faz limites entre Egito e Jerusalém, e então deixar o mundo seria aqui uma expressão daqueles que em Cristo começam a abrir mão dos prazeres ligados ao mundo. E nesse sentido, Matthew Henry vai dizer o seguinte, que o crente ele sai do mundo quando ele é liberto ou liberado liberto do amor e dos prazeres que o homem carnal se prende nesse mundo. Então, quando o homem em Cristo alcança a libertação desses prazeres e das coisas que prende o homem nesse mundo, ele começa então a ser conduzido ali como a alma que no final acaba sendo conduzida para um desfecho melhor, né? Ou para um prazer maior, que é uma ligação mais profunda com Cristo e que caminha-se para a eternidade. Então, nós vemos aqui essa figura do deserto, e nós vemos que é uma expressão aqui como nuvem de fumaça, e essa fumaça ela tem muito a ver com os demais elementos que vão aparecer logo em seguida, porque de onde vem esse perfume de mirra e de incenso
aroma de todo tipo de especiaria. Então, a pergunta envolve a fumaça, a mirra, o perfume de mirra e o perfume de incenso. Todos esses elementos, eles estão relacionados à obra de sacrifício de Cristo. Ou seja, esses elementos, eles fazem parte do culto do Velho Testamento, que apontam para o relacionamento, para o culto cristão. Então, por exemplo, a fumaça ela existe porque existe o fogo, a presença do Espírito Santo. E existe a mirra, que também a mirra e o incenso eram utilizados no culto. A figura do Senhor, do rei, ele assume uma figura de sumo sacerdote na Bíblia. E aqui nós vemos a mirra, que, segundo Otmani, aponta para a morte de Cristo Jesus, ou seja, para o sacrifício de Cristo Jesus. Esse amor revelado em Cristo Jesus pelo pecador, que o levou ao Calvário, e o incenso que sobe para Deus, segundo Otmani, seria uma expressão da ressurreição de Cristo. O intercessor, o sumo sacerdote, ou seja, ele é aquele que intercede pela igreja, ele é aquele que ressuscitou, e ele ressuscita e vai para a eternidade. Todo esse aspecto aqui visto no incenso que sobe, no aspecto do sacrifício, da obra redentora de Cristo, que tem como propósito chegar à eternidade, atingir a eternidade, satisfazer o desejo do Pai para a redenção do homem. Nós vemos também no versículo 7, né, que é a resposta aqui, que é a liteira de Salomão. Alguns querem colocar aqui a liteira de Salomão como a figura da igreja, mas não há como nós fazermos aqui tal aplicação. Tudo isso envolve a vida, é uma alusão profética, ou alusão que se pode ser feita, né, alegórica, que se pode aplicar à pessoa de Cristo e seu aspecto redentor. Então não há nada aqui na liteira que aponte para a igreja propriamente dita. A liteira de Salomão, alguns vão dizer que a liteira só carregava uma pessoa, portanto, nessa carruagem aqui, ou nessa liteira, que era uma espécie de cadeira coberta e que era carregado por varais, né, por homens que carregavam o rei ali, sentado naquela liteira, carregava então uma só pessoa. Não, existia liteira que carregava uma só pessoa, mas existia liteiras maiores que carregavam mais de uma pessoa. Nesse sentido, embora não apresente a figura da amada sendo conduzida e carregada dentro da liteira juntamente com Salomão nesses versículos, é possível que isso tenha ocorrido. Até mesmo porque quando nós olhamos o relato do capítulo 8 e o versículo de número 5, nós encontramos uma expressão bem parecida com a pergunta inicial, que diz assim: quem é essa que vem subindo o deserto apoiada em seu amado? Ou seja, nós temos uma pergunta ali, agora no capítulo 8, relacionada à igreja, à noiva apoiada no seu amado. Ela vem subindo o deserto, então é possível que tenha uma relação com esse mesmo momento, né? Esse mesmo momento. Então a igreja pode sim fazer parte desse contexto, mas o convite do texto é a ênfase em Salomão e naquilo que está ligado à pessoa do rei.
Então vamos pensar aqui. A liteira de Salomão, ela representa, na verdade, segundo alguns comentaristas, Matthew Henry vai falar que essa carruagem ou essa liteira representa o pacto da redenção, o caminho da nossa salvação. Seria uma referência à obra de Cristo. Cristo em seu evangelho, né, Cristo em seu evangelho, ele manifesta a si mesmo, segundo a ótica de Matthew Henry no seu comentário. Então, aqui essa liteira seria uma representação do pacto da redenção de Cristo com o homem. E parece fazer bem sentido essa aplicação, porque quando nós pensamos nos aspectos que vão, nas características que vão falar dessa liteira, vai dizer que essa liteira ela foi feita de madeira importada do Líbano. Ou seja, essa madeira ela representa, na verdade, segundo alguns intérpretes, a humanidade de Cristo. É uma referência à humanidade de Cristo. Ou seja, para que o Verbo pudesse salvar o homem, ele precisou assumir uma forma humana. Então essa madeira seria aqui na interpretação de alguns teólogos, uma representação da humanidade de Cristo. A prata seria uma referência à graça redentora ou à cruz do próprio Cristo. Então essa prata apontando para a cruz de Cristo, que demonstra a obra redentora de Cristo. O ouro, na interpretação de alguns teólogos, seria uma referência ao caráter divino de Cristo. Ou seja, ele unido no seu aspecto humano, ele assume um corpo humano, mas ele não perde a sua divindade em nenhum sentido. Então o ouro aqui seria uma referência ao caráter divino. E a púrpura, que é uma cor ligada à realeza, seria então aqui uma referência à realeza do próprio Cristo. Então percebemos que tudo aqui que envolve esse aspecto aponta não para a igreja, mas aponta para o rei. É ele que está em evidência aqui. A evidência está voltada para ele. E assim deve ser o evangelho. Na verdade, o evangelho deve contribuir para que o homem exalte a Cristo com todos os seus feitos, com toda a sua demonstração de amor e de sacrifício para com a humanidade. Então não há como se expressar uma adoração e um amor ao Cristo sem partir desse ponto, que é o ponto da encarnação do Verbo e o ponto do sacrifício e tudo que envolve o aspecto redentivo na obra de Cristo. Portanto, esse louvor vai expressar esse amor e essa exaltação de Cristo Jesus. Aparece também aqui no relato que Salomão ele está cercado de 60 homens valentes, os melhores soldados de Israel. Ora, aqui o que nos chama a atenção é que o rei caminha tranquilamente porque ele tem os seus melhores soldados para protegê-lo. Ele está cercado de proteção. O que isso poderia aqui representar para nós é que Cristo, quando ele esvazia-se da sua glória e assume uma natureza humana, ele assume alguns aspectos da natureza humana que, como por exemplo, a sua capacidade
de sentir fome, a sua capacidade de sentir sede, a sua capacidade de sentir dor, a sua capacidade de sentir tristeza, todo esse aspecto que o ser humano sofre, a sua própria capacidade de ser tentado. Ele foi tentado por Satanás depois de jejuar 40 dias e 40 noites, onde? No deserto, né? E ele ali, quando ele é tentado no deserto, Satanás faz menção ali do Salmo 91, versículo 11, quando fala assim, que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropece em coisa alguma. Então esses exércitos podem prefigurar a legião de anjos que sempre estão à disposição, sempre estiveram a serviço de Deus. E quando Cristo esteve aqui como homem, ele foi servido pelos anjos depois da tentação. Quando ele ali vence aquela tentação, o diabo, ele tem fome, ele é servido pelos anjos. Nós vemos o próprio relato de Cristo, quando ele está para ser crucificado. Ele vai dizer o seguinte, que se ele quisesse, ele rogaria o Pai, e o Pai enviaria 12 legiões de anjos, e tudo aquilo ali, toda aquela cena mudaria. Então, esse aspecto dos soldados, dos valentes, poderia sim ser uma aplicação aqui a figura dos anjos, uma vez que nós colocamos a figura do rei aqui como a figura do próprio Cristo. Os perigos da noite, porque à noite no deserto se tem muita dificuldade. Cristo foi tentado no deserto. Aqueles que servem a Cristo, que estão ligados em Cristo, a igreja do Senhor, que caminha nesse mundo sendo conduzida por Cristo, ela tem toda a sua proteção, o seu amparo. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem para livrar. Então a igreja caminha em meio ao deserto e à escuridão, sem temer o espanto noturno, né? Porque o Senhor guarda o seu povo. Outra questão aqui que nós vamos mencionar, e aqui nós chegamos na parte, talvez a parte mais difícil a meu ver aqui, é que eu encontrei uma dificuldade maior de fazer uma aplicação. É o versículo de número 11, onde aparece a figura da amada, dizendo assim: mulheres de Sião, venham ver o rei Salomão. Ele usa a coroa que sua mãe lhe deu no dia em que ele se casou, no dia mais feliz da sua vida. Ora, então o que nós temos aqui? Nós temos a questão do tempo que acontece esse casamento. Então eu acho que se a gente for querer descobrir a questão do tempo que é profético, nós acabamos às vezes perdendo o foco daquilo que a mensagem quer trazer ao nosso coração. O importante, a meu ver aqui, é que a ênfase novamente recai na pessoa do rei e na coroa que ele traz como presente de casamento. Então nós temos essa ênfase aqui. Aparece a questão da mãe que fez a coroa, que deu para ele a coroa. Algumas pessoas querem aqui tentar aplicar a figura da mãe de alguma forma no contexto salvífico. E aqui o que nós vamos encontrar, por exemplo, alguns defensores de que a mãe seria uma representação da raça humana. E de certa forma há como fazer tal aplicação, porque se nós pensarmos que o Apocalipse 12, a mulher vestida de sol, ela tem uma representação que pode ser aplicada à própria raça humana, porque ela gera Cristo sendo gerado como ser humano. Então
ali no Apocalipse 12 é uma figura da raça humana, ou também é uma figura que se aplica ali à própria nação de Israel, de quem descende o Cristo, alguns então vão entender que aqui essa mãe seria uma figura de Israel ou do sistema da graça. O próprio Watchmani, aqui nesse contexto, ele vai preferir a aplicação da raça humana. Já John Wesley vai fazer uma aplicação dizendo que aqui é uma referência à Igreja Universal, como nós encontramos em Gálatas capítulo 4, versículo 26, mostrando, segundo Wesley, que todo crente e Cristo estão unidos nessa Igreja Universal. E alguns vão defender que a coroa aqui seria a ressurreição do próprio Cristo, seria então essa a expressão da coroa. Outros vão dizer que ele foi coroado, foi no período da sua encarnação, no período da encarnação do Verbo, que acontece esse casamento, né, onde ele tem essa ligação com o ser humano, portanto ele alcança essa encarnação do Verbo através de Maria. Então, o que nós percebemos com todas essas afirmações é a dificuldade que temos para fazer uma aplicação aqui da figura da mãe. Então, baseado nessas dificuldades, eu penso que nós temos que focar naquilo que é a ênfase dada ao texto. A ênfase não está na mãe, a ênfase está no rei Salomão e na coroa que ele recebeu no dia que ele casou. É verdade que a humanidade, de onde descende a própria igreja de Cristo, e também onde Cristo foi gerado como o Verbo encarnado, essa humanidade coroou a Cristo na crucificação com a coroa de espinho. Mas não me parece bem fazer tal aplicação, porque aquele dia, embora tenha sido o dia mais sofrido de Cristo, e ele possa se alegrar no terceiro dia com a ressurreição, ainda assim, colocar aquele momento como momento do casamento, eu penso que é forçar muito o texto. Para mim, o casamento aqui está relacionado ao casamento de Cristo com a igreja. Ele se casou. Em que momento? Não há aqui no texto um relato detalhado do momento em que acontece esse casamento. Mas o texto faz menção do casamento como o dia mais feliz da sua vida. Ou seja, o glorioso dia quando Cristo vier arrebatar sua igreja para estabelecer as bodas do Cordeiro, será um dia glorioso que levará grande felicidade para Cristo, porque ele vai se alegrar por todos os feitos dele, por aquilo que ele fez, pela a recompensa das suas obras, porque estará diante dele o resultado de todo o seu esforço e de todo o seu amor dedicado para resgatar o homem, e uma igreja que aprendeu e que recebeu a graça dele, aprendeu devotar a ele esse amor como resultante de uma alma agradecida, salva e que reconheça Cristo Jesus como merecedor de toda honra e de toda glória. Portanto, eu encerro aqui esse comentário dizendo o seguinte, que toda tentativa de querer colocar nesses versículos a figura da igreja para exaltar a igreja é andar na contramão daquilo que o texto está propondo. Aliás, o próprio texto bíblico, quando fala da questão do orgulho que se deve sentir, Jeremias 9, versículo 24, Jeremias
9, versículo 24. Deixa eu ver o que... Deixa eu ler aqui para os irmãos o que diz. Diz assim: aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disso, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada, eu, o Senhor, falei. Portanto, se há do que se orgulhar, deve ser em Cristo e no amor de Deus, em tudo aquilo que Ele faz para resgatar o homem. O homem não tem do que se gloriar, a igreja não tem do que se orgulhar, a não ser nos feitos do próprio Cristo. Tudo que a igreja tem de belo, ela tem porque ela recebeu de Cristo, portanto não há por que exaltar a igreja aqui. Toda a ênfase deve ser colocada na pessoa do Rei, na pessoa de Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Até o próximo vídeo.